O sol nascia preguiçoso sobre as colinas de Gibeá, espalhando tons dourados que invadiam as janelas do palácio real. As cortinas de linho se moviam levemente, deixando o vento quente carregar o cheiro das especiarias que ferviam nas cozinhas. Lá dentro, os servos apressavam-se, polindo taças e ajustando bandejas de prata. Guardas marchavam em sincronia, e o som ritmado das sandálias sobre o piso de pedra criava uma melodia de rotina e poder. Era mais um dia no coração do Império de Saul, um dia que parecia comum, mas escondia o prenúncio de uma tragédia. Entre colunas esculpidas com histórias de vitórias antigas, uma criança corria. O riso ecoava pelos corredores, misturando-se aos passos firmes dos soldados. Mefibosete, de apenas 5 anos, era um turbilhão de vida em meio à rigidez das paredes douradas. Brincava com um pedaço de madeira como se fosse uma espada, imaginando-se um guerreiro como o pai. Corria descalço, ignorando o olhar repreensivo da babá que o seguia com um sorriso cansado. Devagar, meu príncipe, vai cair, dizia ela, ofegante. Mas ele não ouvia. Corria como se o mundo fosse seu, como se a infância fosse eterna. No andar superior, o clima era outro. As portas pesadas do salão de conselhos estavam fechadas, e atrás delas, vozes se cruzavam em tons baixos. Generais falavam de emboscadas, fronteiras invadidas, rebeldes no norte. Saul, o primeiro rei de Israel, observava o mapa à sua frente com um olhar distante. O peso da coroa parecia maior a cada dia. Próximo a ele, Jonatas permanecia de pé. O rosto sereno contrastava com a tensão ao redor. O príncipe herdeiro, filho leal, soldado respeitado, homem de fé. Ele não buscava o trono, buscava a justiça. Ao contrário do pai, não via Davi como ameaça, mas como promessa. A amizade entre eles era um elo impossível de quebrar, uma aliança feita com o coração, não com política. Enquanto os homens discutiam estratégias, o som distante das gargalhadas do pequeno Mefibosete atravessava as portas e fazia Jonatas sorrir. Ele é como você era quando pequeno, comentou um dos capitães. Jonatas assentiu, com um olhar que misturava orgulho e preocupação. Que Deus o proteja de tudo o que está por vir. Mas nada poderia protegê-lo do destino que já se movia em silêncio. Horas depois, o céu começou a mudar. No horizonte, nuvens espessas se formavam, e junto com elas, o eco de um exército marchando. Do outro lado das montanhas, os filisteus se aproximavam. O cheiro de ferro e poeira se espalhou antes mesmo que os mensageiros chegassem. A guerra, mais uma vez, batia às portas de Israel. No pátio do palácio, a babá apressava Mefibosete para dentro. O menino protestava, queria continuar brincando, mas ela o segurou firme. Vamos, meu amor, o dia está estranho. A voz dela tremia, mesmo tentando disfarçar. O vento trouxe o primeiro som de trombetas distantes. Dentro do salão, um mensageiro ajoelhou-se diante de Saul. Estava coberto de lama, o rosto ferido, a respiração entrecortada. Majestade, eles atravessaram o vale. São muitos. O silêncio se instalou. Saul levantou-se devagar, ajeitou o manto e olhou para o filho. Está na hora, Jonatas. O príncipe apenas assentiu. Não havia mais o que dizer. Ao cair da tarde, os portões do palácio se abriram e o exército partiu. Mefibosete observava do terraço, sem entender. Viu o pai montar o cavalo e acenar uma última vez. Papai vai vencer! Gritou, sorrindo. A babá, atrás dele, não teve coragem de responder. Sentiu um nó apertar a garganta. Naquele olhar inocente, havia esperança, no dela, pressentimento. A noite desceu sobre Gibeá trazendo silêncio. O tipo de silêncio que antecede más notícias. Dentro do palácio, o fogo das tochas tremeluzia inquieto. As cozinheiras rezavam em voz baixa. Os guardas trocavam olhares de medo. Então, de repente, os portões se abriram novamente. Um homem entrou tropeçando, coberto de sangue e poeira. O rei, o príncipe, tentava dizer, mas a voz falhava. Saul caiu em batalha. Jonatas também. Ninguém respirou. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Gritos. Correria. Servos fugindo, outros desmaiando.
A babá de Mefibosete congelou. Não, murmurou. O pano que segurava escorregou de suas mãos. Ela correu até o menino, que brincava sem entender o que acontecia. Pegou-o no colo, o corpo tremendo. Precisamos ir, agora, disse, a voz embargada. O som de cascos ecoava ao longe. O inimigo se aproximava. Corredores, escadas, portas que batiam, gritos. O palácio virou um labirinto de desespero. Ela corria sem olhar para trás, o menino agarrado ao pescoço, chorando sem saber por quê. Até que o inevitável aconteceu. No pátio de pedras, o chão estava úmido e escorregadio. O peso nos braços, o medo, o cansaço, tudo se juntou num segundo. Ela tropeçou. O tempo pareceu parar. O corpo do menino escorregou, o grito dela cortou o ar, e o som do impacto ecoou como um trovão. Quando o silêncio voltou, o mundo já havia mudado. Mefibosete estava caído, imóvel, com os olhos abertos e o rosto pálido. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Chorou sem entender. A babá, desesperada, o abraçou, pedindo perdão entre soluços. Naquele instante, a guerra terminou, mas a vida dele acabava de começar. A estrada para o leste parecia não acabar. Poeira nos olhos, sede nos lábios, passos sem rumo. O cortejo improvisado seguia por trilhas estreitas entre colinas secas. Quando finalmente avistaram Lodebar, quase não houve alívio. Casas de barro, cercas tortas, pastos ralos. Um lugar sem canto, sem esperança. Era como se o mapa do mundo tivesse esquecido aquela faixa de terra. Uma vila feita de silêncio e respiração contida. Ali, os que viviam não esperavam ser lembrados. Maquir os recebeu com reserva, como quem abre a porta por obrigação, não por conforto. Homem alto, mãos calejadas, olhar duro. Entendeu rápido o motivo da visita. Um menino ferido, uma cuidadora desesperada e uma velha história que ninguém queria relembrar. Deu abrigo, pão e água, o suficiente para não deixar morrer. Nos primeiros dias, Mefibosete quase não falava. As pernas não respondiam. Cada tentativa de movimento virava gemido. A babá improvisou talas, limpou feridas e chorou sozinha todas as noites. Ele acordava e via o teto gotejar, as paredes rachadas, o chão frio. Tudo era ruído e ausência. Os meses viraram anos. A dor virou rotina. Lodebar virou refúgio e prisão. O menino que um dia correrá livre agora rastejava por corredores de barro. As pessoas o chamavam pelo nome com cautela, como quem fala de um fantasma. Mas ele continuava vivo. Ferido, cansado, esquecido, mas vivo. Com o tempo, aprendeu pequenos ofícios, consertar travas, afiá-las, moldar madeira. Trabalhava com as mãos o que as pernas não podiam fazer. Maquir o tratava com respeito silencioso, a babá com amor exausto. E assim ele cresceu, entre poeira, lembranças e o medo constante de ser encontrado. Porque o sangue real nunca se apaga, apenas se esconde. Um dia, o som de cascos cortou o silêncio. As bandeiras surgiram primeiro. Depois, os homens. Os portões da vila se abriram e uma voz ecoou. Procuramos Mefibosete, filho de Jonatas. O ar ficou pesado. A babá tremia. Maquir se manteve firme. E ele, sentado no canto da casa, sabia que fugir não adiantaria. Aqui, respondeu, por fim, a voz rouca. O comandante se inclinou. O rei Davi o chama a Jerusalém. O nome pesou. Jerusalém. Cidade de glória. Lugar de lembranças. Ele não entendeu se era perdão ou armadilha, mas deixou que o levassem. Maquir ajeitou-lhe o manto, a babá chorou em silêncio. E Mefibosete partiu, deixando para trás o esconderijo que o tempo chamava de lar. A estrada para Jerusalém parecia feita de memórias. A cada curva, um pedaço do passado. A cada respiração, um eco de dor. Quando as muralhas surgiram ao longe, ele fechou os olhos e sentiu o coração pulsar descompassado. Não sabia se seria recebido como inimigo ou lembrado como promessa. Os portões se abriram. Guardas, trombetas, vozes, passos.
Ele entrou sem forças. Os olhos marejados, o corpo frágil, a alma tensa. Foi conduzido ao salão real, e lá, no centro, viu Davi. O rei o observava em silêncio. Sem coroa, sem armadura. Apenas um homem com o peso da memória sobre os ombros. Mefibosete? Perguntou com voz baixa. Sou eu, senhor. Respondeu o homem, trêmulo. Filho de Jonatas, murmurou Davi, com o olhar distante. Quanto tempo esperei para cumprir minha palavra? Mefibosete baixou o rosto. Quem sou eu para estar diante do rei? És o filho de um amigo, respondeu Davi. E eu prometi que cuidaria da sua descendência. O salão inteiro se calou. Davi continuou. Restituirei a ti todas as terras de Saul, teu avô. E comerás à minha mesa, como um dos meus filhos. O ar pareceu vibrar. Mefibosete fechou os olhos, tentando conter o choro. As palavras ecoavam dentro dele como trovões suaves. O menino esquecido de Lodebar, o fugitivo sem voz, agora era chamado pelo nome, não como fardo, mas como herdeiro. O rei mandou trazê-lo à mesa. Ali, entre príncipes, ninguém via suas pernas. Ninguém via a queda. Apenas o homem que havia sobrevivido. Nos dias seguintes, Mefibosete caminhou, ou melhor, viveu, entre os corredores de mármore. Falava pouco, ouvia muito. O rei o chamava para conversas noturnas. Falavam de Jonatas, da juventude, das promessas. Duas vidas ligadas pela lembrança de um homem bom. Certa noite, no terraço, Davi disse: Teu pai me ensinou que a lealdade é o mais nobre dos reinos. Mefibosete sorriu. E o Senhor me mostrou que a memória também pode ser trono. A lua brilhava sobre Jerusalém. O vento carregava o som distante das canções. E o homem que um dia caiu, chorou e foi esquecido, agora se sentava à mesa do rei. Não como sombra, mas como história viva. Porque o corpo pode quebrar, o nome pode sumir, mas a promessa, a verdadeira, sempre encontra o caminho de volta. Se essa história tocou você, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu também quero sentar à mesa do rei. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e mantém viva cada história que o tempo tentou apagar.